Fala aí, pessoal! Olha só se não sou eu novamente aqui para fazer mais um vídeo falando sobre o serviço novo da Samsung, que é o cadeado Samsung. Nesse vídeo aqui eu vou tirar mais algumas dúvidas de vocês e tentar passar um pouquinho da minha opinião sobre o serviço e sobre alguns comentários que já tiveram lá no outro vídeo que eu falei do serviço. Aliás, o outro vídeo eu deixei bem escrito, tem gente que não presta atenção. Tive problema no áudio, o áudio estava robotizado, mas estava escrito ali, ó. Áudio robotizado, não foi um efeito que eu coloquei, aconteceu. Enfim, pessoal, a Samsung lançou esse novo serviço de graça para alguns aparelhos e para outros sendo cobrado. Essa é a primeira polêmica que a galera já, cara, encheu esses comentários lá no outro vídeo, que eu vou deixar o link aí na descrição. O serviço é gratuito, o cadeado Samsung é gratuito para a linha S23 toda, para a linha S22, para a linha Z Flip 3, Z Flip 4 e para os Galaxy S21 FE. Ficou de fora os S21, toda a série de S21, o S20 FE e todos os outros smartphones mais baratos. O que a galera pensou e não está errado de pensar isso, poxa vida, para quem tem menos posição, né, tem menos dinheiro, tem que pagar, e para quem não tem mais, né? Porque quem compra um Z Flip 4, um Z Fold 4, quem compra um S23 Ultra, consideravelmente é para ter mais dinheiro do que outras pessoas. Às vezes não, porque às vezes o cara se ferrou para pagar um dispositivo parcelado, mas você considera que tem. E aí, gente, é um negócio da empresa. Provavelmente eles devem pensar, pô, o cara pagou mais caro nesse aparelho aqui, então a gente pode dar esse serviço de graça para ele 2 anos. Então, lembrando que o serviço é de graça 2 anos para esses aparelhos. Depois você tem que pagar igual todo mundo, tá bom? Então ficou um negócio assim, a galera ficou chateada. Eu falei no vídeo que era o preço de uma pizza. É o preço de uma pizza, né? Realmente. Mas se a gente pensar lá nas pessoas com muito menor poder aquisitivo, que foi o que eu caí na real depois de ver os comentários, que às vezes é quase o valor da parcela, que o cara parcelou lá um Galaxy A3, A03, A04e em 18 vezes, é quase o valor da parcela. Então, pensando desse lado, realmente fica difícil. Então eu falei que eu não achei caro, vista do que eu acho, mas para outras pessoas pode até ser caro e não faz muito sentido dependendo do lado que você pensa, né? Poxa, aparelho mais caro tem direito, aparelho mais barato não tem direito e tem que pagar. Outra coisa, pessoal, uma outra dúvida que apareceu, pessoa me perguntando hoje no direct é se o serviço tem multa. O serviço não tem multa, você pode contratar o serviço, o site está aparecendo aí na tela, que é o cadeado Samsung, eu vou deixar na descrição no primeiro comentário também. O serviço é R$ 39 por um ano, R$ 39,90, então arredondando R$ 40, ou arredondando para R$ 60, R$ 59,90 para 2 anos. Esse é o valor do serviço e não tem multa. Se você resolver sair do serviço, você pode, dentro de 7 dias, exercer seu direito de arrependimento e sair a hora que você quiser. Ou, se usou 2 meses e 3 meses, você pode parar também de usar e não usar mais. Inclusive, tem um detalhezinho lá que diz que você pode ter o valor estornado do período que você não utilizou. Então, isso é legal. Não tem multa. Outras coisas que apareceram no comentário, uma das outras coisas que apareceram no comentário do outro vídeo, foi o seguinte. Mas o serviço SmartThings já faz isso. Para quem não sabe, se você tem uma conta Samsung, e aqui é um negócio legal de explicar, tem muita gente, a galera tem o costume de achar que os outros têm o uso dele, certo? Tem muita gente que usa o smartphone e não sabe nem aonde coloca nada. Simplesmente tem um smartphone lá para fazer ligação, para ver o WhatsApp, é o que ela precisa. E não pode se condenar esse tipo de gente, achar que você sabe e a pessoa não sabe. O serviço SmartThings da Samsung funciona com uma conta Samsung e através dele você pode bloquear o seu aparelho também, certo? E você pode apagar os dados do seu aparelho. Porém, não funciona como o cadeado Samsung, porque o cadeado Samsung inutiliza o aparelho para sempre. Você entendeu? Se você foi roubado, teve o dispositivo perdido, acionou o serviço depois de estar contratado, pelo telefone, vou até falar sobre o telefone já também, ou pelo site, você vai bloquear o dispositivo na hora, se ele tiver com conexão, né, 3G, 4G, 5G ou no Wi-Fi, ou quando ele voltar, ele será bloqueado. Mas aí você pensa ainda que o aparelho já tem a sua senha lá, então ele já está bloqueado com a tela bloqueada. Tá? Ele tem sua senha, ou tem seu padrão, ele já tem uma proteção. Suas senhas de banco tem outra senha dentro do dispositivo, então você já está com uma outra proteção, certo? E o bandido, por exemplo, vai ter que desligar o seu aparelho, fazer um hard reset nele para conseguir utilizar o aparelho novamente, e ele não vai ter acesso mesmo assim
teoricamente, aos seus dados, mesmo sem o serviço cadeado Samsung. Só que, porém, depois que ele efetuou o hard reset, ele consegue ter acesso ao seu aparelho, né? Não vai ter acesso aos seus dados já se ele foi apagado, né, pelo hard reset, mas ele consegue utilizar o seu aparelho novamente. Lembrando que você sim pode ligar lá na operadora e bloquear o aparelho, só que o bloquear o aparelho da operadora, você bloqueia o e-mail. O smartphone não vai servir mais para fazer ligações, não vai ter um e-mail ativo mais. Porém, ele continua funcionando. Então, se o cara estiver lá com ele para fazer uso dentro de casa, no Wi-Fi, usar como máquina fotográfica, usar como um computador, se ele quiser, ele vai conseguir utilizar, certo? Se você bloqueou ele pelo SmartThings, tá? O SmartThings da Samsung é diferente, é para localizar o aparelho, tá? Esse cadeado Samsung, aliás, cabe explicar, ele não é para localizar nada. Ele simplesmente, com uma ligação ou com apertar de um botão entrando no site, você vai você vai bloquear o seu dispositivo e ninguém consegue fazer mais nada. Se por acaso, na hora de fazer o comando, o dispositivo estiver sem conexão, ele vai esperar a conexão. E você vai pensar desse lado aí. Mas se até eu esperar a conexão, o cara já conseguiu fazer alguma coisa, você tem que lembrar que o seu smartphone está protegido com uma senha. Você entendeu? O cara vai tentar fazer o quê? Ele vai tentar fazer o hard reset e começar a utilizar o dispositivo de novo. Se ele fizer o hard reset neste período, ele vai começar a utilizar o dispositivo de novo se ele tiver sem conexão nenhuma. Pegou seu dispositivo, desligou, não conectou mais na internet, ele vai fazer um hard reset. Beleza. Ele vai vender esse aparelho para alguém. Ou ele vai querer utilizar, porque só para utilizar como máquina fotográfica, acho que não iria roubar, né? O que acontece? Quando essa pessoa se conectar novamente, seja quando for, a uma rede 3G, 4G ou no Wi-Fi para fazer qualquer coisa pela internet, o aparelho será bloqueado. Não dá para fazer esse mesmo tipo de coisa com o SmartThings. O SmartThings você bloqueia na hora da conexão, que está conectado, e se alguém fizer o hard reset, o cara consegue voltar a funcionar o aparelho e você pode ligar na operadora para bloquear o e-mail, mas ainda assim o aparelho será funcional. Com o serviço cadeado Samsung, não será mais funcional. O aparelho não dá para conseguir utilizar. Então, na real, o serviço cadeado Samsung adiciona uma camada extra à proteção e eu acho que é válido, principalmente para as pessoas que são mais leigas. Aquela pessoa que quer bloquear com uma ligação. Ah, eu vou lá... Cara, eu acabei de explicar, tem gente que não sabe nada e vocês querem comparar o seu conhecimento, o meu conhecimento, com o de uma galera que não sabe. Um idoso, por exemplo, certo? Uma pessoa menos instruída. O cara tendo o telefone, ele vai ligar lá, e vai ligar e vai bloquear. Lembrando que o serviço, a moral do serviço é proteger os seus dados, não é impedir o roubo do seu aparelho. É impedir que você tenha seus dados acessados de alguma maneira. Dá para fazer pelo SmartThings, utilizando isso, entrando pelo computador, por outro smartphone, caso você foi roubado, e deve demorar um pouco mais. E não vai bloquear o aparelho para sempre. Você entendeu? Já esse serviço cadeado Samsung, ele bloqueia, não adianta. Teve gente também falando no vídeo, mas o cara pegou seu smartphone e roubou ele com a tela desbloqueada. Cara, se ele roubou e saiu de perto de você, você vai pegar, vai ligar, ele vai bloquear o aparelho. Simplesmente assim. Ele vai bloquear o aparelho. Se o cara desligar o aparelho, a hora que ele ligar de novo, vai bloquear, ele vai ligar de novo, ele vai pedir senha, porque nenhum aparelho liga sem pedir senha, a não ser que você foi, né, um cara que deixou sem senha lá. Então, mesmo que foi roubado o smartphone com a tela desbloqueada, saiu, roubou, o cara vai estar dando um pinote de moto ou vazando de carro, vai estar correndo, não vai estar mexendo no seu smartphone ainda. Você liga e pronto, bloqueia. Em questão de segundos vai estar bloqueado. E o negócio legal que eu falei, tem pessoas menos instruídas que vão querer utilizar o smartphone para proteger os dados. O serviço não protege você de roubo, o serviço não te devolve seu smartphone. O serviço, talvez, se ele for efetivo, né, as pessoas talvez repensem o ato de roubar um smartphone, já que ele vai ficar inutilizável praticamente. Teve gente também pensando, exercendo futurologia, falando, mas os caras vão dar um jeito. Se você pensar assim, cara, você não vai fazer nada. Os caras vão dar um jeito para fazer tal coisa, né? Provavelmente os caras vão dar um jeito. Eu sei até que tem jeito dos caras trocarem e-mail, pelo menos tinha jeito de trocar o e-mail, mas ainda assim o cara teria que ter acesso ao dispositivo via hardware e se o smartphone estiver bloqueado, não dá para fazer. E aí, se você ficar pensando, mas os caras vão dar um jeito, enfim,
É assim que acontecem as coisas. Pode ser que dê um jeito, pode ser que não dê jeito. Se o serviço for efetivo, talvez a gente tenha aí, talvez, eu não estou exercendo eu agora um exercício de futurologia, talvez a gente tenha uma diminuição nos roubos de smartphones daqui a um tempo, quando talvez todas as empresas aderirem a um tipo de modelo desse, e aí os bandidos comecem a ver que, poxa, não adianta roubar porque vai estar bloqueado, não dá para vender, tá? Se o intuito de roubar for vender. Se o intuito de roubar for pegar dados, aí o negócio dá para proteger mais rapidamente. Também não impede aquele lance de sequestro. O cara te levar, por exemplo, e aí fala, não, ó, você está aqui, aí você está com o negócio mirado para sua cabeça, não dá para você fazer nada, você tem que desbloquear, você tem que fazer o que o cara falar. O serviço é para impedir o acesso aos seus dados. As suas fotos que estão na nuvem, no Google Fotos, ou estão em outro serviço que você utiliza a senha para guardar, os seus e-mails, todas essas paradas. E aqui cabe uma outra coisinha para falar para vocês. Tem gente que utiliza muito cartão, né? Nesses casos, quem utiliza cartão para guardar as fotos, se tem lá suas fotos de família e tal, não sei que tipo de fotos você faz por aí, se a pessoa roubar o seu smartphone, o cartão está acessível. Ela vai ejetar o cartão, tem gente que guarda documentos ali no cartão. É um lance a se pensar, de não ter smartphones, nesse caso, com cartão de memória, porque nesse caso de roubo ou perca, tudo que tiver ali, fotos, vídeos, documentos, qualquer coisa, sua senha salva, se você costuma guardar senhas em texto ali para lembrar, tudo isso vai ser removido com facilidade e qualquer um vai ter acesso. O que eu vejo então é uma facilidade de bloqueio por telefone e inutilização do aparelho para sempre. Eu acho que fica uma camada extra. Quanto ao lance de ser cobrado, cara, eu achei barato. Tem gente que não achou barato e tem uns aí que para uns aparelhos que já são 2 anos gratuito, tá bom? Para quem não achou barato, o que acontece, gente? Tem um monte de serviço por aí que são cobrados. Aqueles que não dá para a gente alcançar, a gente não faz. Poderia ser de graça, haja visto o tamanho dessas empresas? Poderia, mas vocês viram lá no site, quem não viu, é uma parceria da Samsung com uma outra empresa que provavelmente cobra pela tecnologia que está utilizando. Então, não eu aqui justificando nada da Samsung. O serviço, para mim, não é caro, para os outros pode ser. Eu faria, no caso de ter uma proteção extra a mais, por conta de ser somente R$ 39,90. E que para mim é somente, para alguns pode não ser somente, aí cabe reclamar ou não fazer. Não tem outra possibilidade. Só reesclarecendo o que eu esclareci no outro vídeo falando sobre o serviço, gente, então eu já falei, não é para achar seu smartphone, é para ter uma camada extra de proteção, é uma proteção via ligação que dá para você fazer, o aparelho vai ser inutilizado para sempre, caso você recupere o aparelho, você consegue recuperar com todos os dados, porque os dados não são apagados. Legal também, né? Outra coisinha, eu falei no outro vídeo, é para aparelhos com Android 10 acima. Então, se o seu aparelho tem Android 10, Android 11, Android 12, Android 13, ele está apto para fazer. Também o seu aparelho tem que ser comprado no Brasil e não pode ter instalado nenhuma ROM aí por aí, certo? Então, se você comprou seu smartphone na loja lá, nunca mexeu ele, só atualizou, normalzinho, comprou ele tem Android 10 para cima, dá para utilizar, na teoria. Tem gente que falou também para mim assim, mas como que eu sei? Gente, se você pegar seu smartphone, arrasta de cima para baixo, vai ter uma catraquinha no canto assim, ó, catraquinha ou engrenagem. Clica nela ali, tem um botão de pesquisa. Você escreve Android. Ele vai aparecer versão do Android. Você clica lá, versão do Android. Se tiver 10 ali e você não fez, não importou o aparelho, ele é nacional, e ele não tem nenhuma ROM customizada instalada, dá para você fazer, dá para instalar. Se você quiser saber ainda assim se dá para instalar, você entra no site Cadeado Samsung, vai lá em ativar ou contratar serviço, e aí a hora que ele pedir o modelo do seu smartphone, você vai colocar o modelo do smartphone e vai inserir o e-mail. O e-mail também, não sei onde achar o e-mail. Arrasta de cima para baixo, catraquinha, escreve e-mail. Ele vai aparecer e-mail, você clica e-mail, slot 1, aquele ali é o seu e-mail. Vocês viram que para tudo tem solução. Colocou lá no site, antes de contratar o serviço, apareceu que não dá para fazer? Simplesmente você sabe que o seu, por algum motivo, não dá para fazer. Tem gente também relatando que está tendo problemas, que tem gente que fez seguro, tem o Samsung Care Plus, tá? Essa galera, recomendo ligar lá onde fez o Care Plus para ver qual que é, por que não está deixando. Quem tem o Care Plus, seja qualquer aparelho, também tem o serviço gratuito. Por enquanto é gratuito, tá? Então, tem gente tentando ativar o serviço e já tem o serviço de graça, mas está dando um problema lá, está dando uma mensagem lá. Dá uma ligada onde é que você fez o serviço, onde você comprou o aparelho, para ver se ele tem reserva. Falei também no outro vídeo, quem tem aqueles aparelhos comprados pela Porto, pela compra fácil, eu não lembro qual que é o nome do termo, falei até no outro vídeo também que eu não lembrava, que é aqueles aparelhos que você paga por mês e que depois você pode trocar por outro, esses aparelhos também
tenta ver aí que também não são elegíveis, tá bom? Porque já faz parte de um contrato. Aliás, as próprias empresas que vendem esse aparelho, elas conseguem bloquear ou te mandar mensagens que você não pagou e conseguem bloquear o teu aparelho mais ou menos da mesma forma que a Samsung vai bloquear aí se você tiver o aparelho perdido. Eu falei mais coisas no outro vídeo, o outro vídeo tá aí, talvez se eu não falei nada aqui tem aí, mas tem umas perguntas e respostas também no site da Samsung, no meu próprio site para você fazer o serviço. Desce lá para baixo, tem um montão de perguntas e respostas que deve estar aparecendo na tela para você aí, ó. Tem um monte de pergunta, vai vendo aí, tá vendo quanta coisa que tem? Tem um monte de pergunta e resposta. Você clica aí que talvez a sua pergunta seja respondida por aí mesmo. Enfim, pessoal, o serviço eu acho que é legal. Para quem achou caro, cabe não fazer. Para quem achou que deveria ser de graça, beleza, vai ficar achando e é só não fazer. Acho eu que poderia ser de graça? Acho que poderia ser de graça. Eu acho que não é caro? Acho, mas como teve gente achando que é caro, cada um é cada um. Então não tem jeito de eu responder pelas outras pessoas. Eu omito minha opinião, mas cada opinião é emitida em cima da realidade de cada pessoa, certo? Poderia ser gratuito e tem um lance aí que eu comecei o vídeo falando que ele poderia ser gratuito para as pessoas de menor renda, que compram os aparelhos mais baratos, e ele é gratuito para quem comprou os aparelhos mais caros, tá? Exceto o S21 FE, que é um aparelho meio no intermediário de valor, né? Mas os outros são mais caros. E a Samsung pode estar oferecendo justamente de graça porque a pessoa pagou mais, né? Mas quem tem um aparelho mais barato, por outro lado, acha que deveria não pagar porque tem menos possibilidades. Enfim, pessoal, é isso aí. Cadeado Samsung, uma proteção extra para o seu aparelho que não faz milagre, não faz o ladrão devolver o seu smartphone. É para proteger os seus dados. Inclusive, eu falei que não é para encontrar o seu smartphone. Quer saber onde é que está o seu smartphone? Se ele for conectado em alguma rede, SmartThings Find. É isso aí que você tem que procurar. Dá para bloquear também por lá, dá para apagar também por lá, mas não impede que o aparelho seja resetado e que ele volte a funcionar, tá? E lembrando também, mesmo com o serviço da Samsung cadeado, depois que você fizer o bloqueio do aparelho, você tem que ligar na operadora também para bloquear o seu e-mail, para avisar, ó, bloqueia esse e-mail aí, porque através do e-mail o serviço bloqueia o seu smartphone, mas ele não bloqueia o e-mail, não impede nada. Então liga lá também para fazer isso. Espero que você não utilize o serviço. É igual seguro, a gente paga para não utilizar, certo? E isso não é um seguro, hein? Não confunda. É só uma proteção extra caso você venha perder ou ser roubado o seu aparelho para ninguém fazer nada com as suas contas. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.